Você sabe identificar o que é um bordado fácil e o que é um bordado difícil? Nesse vídeo eu vou te mostrar exemplos de bordados fáceis e difíceis de fazer. E qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é mostrar que com poucos pontos fáceis de aprender, você consegue criar bordados muito elaborados. E a gente sempre bate muito nessa tecla aqui no clube, porque o bordado livre ele se baseia num risco. Então, o risco que vai guiar a linha e a agulha para você conseguir acrescentar pontos e texturas e ter o resultado do seu bordado. Então, você não precisa saber um número X de pontos para conseguir ter um resultado legal. Então vamos lá, eu selecionei aqui 3 bordados fáceis de fazer e eu vou explicar o porquê de cada um. Esse aqui foi o primeiro bordado que eu selecionei. E por que eu selecionei ele? Porque, primeiro, ele é feito em uma cor só. Isso para quem está começando é ótimo, porque você já vai garantir uma unidade no seu bordado, porque afinal você está usando uma cor só, e vai ser muito mais fácil, sabe? Você não vai ter que ficar trocando de linha o tempo todo, tal. Então, para iniciantes, eu acho que é excelente, com um resultado chique, bonito. E outro ponto de eu ter escolhido esse bordado é que ele tem poucos pontos na sua execução, que exemplifica muito bem o que eu acabei de falar, que você não precisa saber vários pontos diferentes para conseguir ter um resultado legal de bordado. Esse bordado aqui é super elaborado, porque no risco ele ficou cheio de achuras, usou o ponto areia aqui para fazer um pontilhismo, então você pode usar ferramentas de desenho para aumentar a interessância do seu bordado. Ô Rê, conta pra gente quantos pontos foram usados para fazer esse bordado diferentes. Ponto haste, ponto atrás, ponto reto e ponto areia. 4 pontos para este resultado de bordado. Número 2, eu escolhi esse exemplo aqui porque ele é um desenho simples, então também você não precisa ficar preso naquela ideia de que você precisa ser um exímio desenhista para conseguir bordar. Então ele é um desenho simples, mas tem uma cartela de cor muito coerente, o que traz aquele tempero pro seu bordado. E, gente, este bordado aqui, ele foi feito com 2 pontos. Ponto atrás e ponto cheio. E aí, o artifício usado no desenho para trazer mais interessância também para esse bordado foram as formas. Então você pode ver que tem texturas diferentes exploradas em cada um dos vasos, ao mesmo tempo que equilibra com um vaso que é todo preenchido e o outro que não tem preenchimento nenhum. E isso vai trazendo equilíbrio, contraste. São elementos de design interessantes que você vai adicionando para o bordado, que não necessariamente precisa ser um conhecimento de um número X de pontos. Número 3, eu adoro este exemplo. Por quê? A gente tem visto muito bordado de pet por aí, que são aqueles bordados realistas, que são feitos com uma técnica mais elaborada, mais difícil, que é a pintura de agulha. E você não precisa saber essa técnica para poder pintar e bordar o seu pet, o pet de um amigo, um pet para você vender, se você já começou a aprender a bordar e você está precisando de uma renda extra, não é nem só um desejo, se você está precisando complementar a sua renda, gente, esse caminho aqui é um caminho excelente, porque vai nessa coisa do, como chama? Do emotivo? Como chama isso? Dá um produto... comercial, temática? Não, aqui vai nessa coisa do presente que mexe com a emoção da pessoa, sabe? Que a pessoa fica... emocional, né? Afetivo. Afetivo. Consegui, gente. É isso. Acerta, não erra no outro. Então as pessoas querem encomendar uma coisa do seu animal, quer dar de presente pra alguém, é sempre um presente assim, gente, certeiro. E aí, outro ponto interessante, né? Então assim, primeiro, que a representação dos animais foi feita só com os contornos, o que dá definição, você consegue identificar que aqui tem um cachorro, que aqui tem um gato. E foi feito somente com ponto atrás. E ó, o narizinho foi feito no ponto cheio, mas o resto é tudo ponto atrás. E o que eu acho um artifício legal de você também explorar nos seus bordados é esse equilíbrio, essa distribuição entre os elementos que são mais bordados, mais preenchidos e as partes que são só contornos. Fazer esse equilíbrio é sempre muito legal, tanto para você ganhar um pouco de tempo na execução, porque para não ficar tão difícil de fazer, por que ele é fácil? Porque ele equilibra o peso das coisas, então você não vai precisar demandar tantas horas para fazer esse bordado. E também com poucos pontos selecionados.
E agora eu vou mostrar minha seleção de 3 bordados difíceis de fazer. Mas Renata, qual é o seu objetivo? Você vai me mostrar bordados difíceis? Você quer que eu desista? Você quer me desmotivar? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a minha intenção aqui é mostrar alguns caminhos que são realmente mais elaborados no bordado, como em qualquer outra técnica. E aí, se você é iniciante, justamente para você não se frustrar, já que você já sabe que esses são caminhos mais difíceis, você pode começar por outros caminhos. E se você é intermediária, avançada, você já pode entender que esse é um grau de dificuldade maior, e aí você pode se desafiar, mas já com essa consciência que é um passo além. Este é o primeiro exemplo que eu escolhi. Por quê? Primeiro, tem misturas de linhas diferentes. Então aqui na blusa tá usando uma linha de viscose, que é uma linha mais escorregadia, é uma linha que você tem que escolher os pontos que você vai usar, porque senão ela não assenta bem, e tudo isso você precisa de prática e de conhecimento para conseguir discernir qual material usar onde. Tem a linha metálica, que a linha metálica é conhecida também como o cão do bordado. É verdade. E eu acho que tem essa coisa da diferença dos materiais, né, que já é um nível mais avançado. E um outro ponto de atenção é das áreas de preenchimento, porque ó, tem áreas como, por exemplo, a blusa e o cabelo, a cacatua. É cacatua, né? Acho que é uma cacatua, gente. Você comenta aí se você sabe que animal que é esse. Gente, eu sempre trago dúvidas de biologia para os seus seguidores. Obrigada, gente, por sempre esclarecer minhas dúvidas. Então, assim, tem áreas muito preenchidas e outras áreas sem preenchimento. E a área sem preenchimento está no centro das áreas preenchidas. Tudo bem, Renata, mas daí não entende direito. O que acontece? Como a área sem preenchimento está no centro, não só isso, né? Mas só de você ter esse peso de áreas bem preenchidas e pouco preenchidas, é muito difícil você equilibrar a tensão que você dá na linha para não ficar repuxado o bordado. E isso é uma coisa que a gente só aprende com a prática. Então, se você é iniciante e você está fazendo uns bordados que estão ficando um pouco repuxados, significa que talvez você esteja puxando demais a linha. E aí a gente só vai entendendo isso mesmo na prática. Por isso que eu acho que esse é um bordado difícil de fazer. Bordado número 2 que eu escolhi, tem uma obra ao fundo, gente, é a vida do gravador de conteúdo. Acontece. Espero que esteja bem baixinho para vocês. Esse número 2 que eu escolhi é porque tem um rosto. Rosto já é difícil de bordar, mesmo que sejam só os contornos. Mas esse bordado tem um nível de dificuldade a mais, que é um rosto preenchido. E aí, gente, aliás, tem um nível de dificuldade 3, que é, além de ser um rosto e ser preenchido, ele é pequeno. Então são 3 níveis de dificuldade. E assim, para preencher rosto, é isso, assim, o olho, se você coloca ele uma distância muito pequena, assim, pro lado, já pode deformar um pouco o olhar, sabe? Ou é isso, a boca, você coloca um pontinho um pouquinho para cima, a boca já não fica com a expressão que você queria. Então, são muitos elementos que determinam muito a expressão do rosto. Então, eu acho difícil de bordar. Se você quiser começar, se você está começando a bordar e quiser fazer um rosto, eu recomendo que você comece pelos contornos simples. Preenchimento é um passo a mais. Bordado número 3 de bordados difíceis. Por que eu escolhi esse bordado? Primeiro que esse bordado realmente tem muitos pontos diferentes. Vamos contar? Vamos. Vou contar meio por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem entre 9 e 10 pontos diferentes de bordado aqui. Então, assim, seu nível de conhecimento já tem que estar um pouco mais elevado para você saber executar 10 pontos diferentes. São muitas texturas e tem texturas de preenchimento completo. Tem esses pontos, que é tipo ponto areia, esse pesponto, ponto semente, que são pontos que dão pesos diferentes no tecido. Então tem aquela coisa ainda de você ter que dar a tensão certa da linha para não ficar repuxado. E tem um outro grau, tem vários graus de dificuldade aqui, porque aqui nessa mantinha o ponto cheio foi feito na diagonal, que eu também acho que é um jeito difícil de executar o ponto cheio. E tem a sobreposição de pontos nessa manta, por exemplo, que é quando você faz a base num ponto e depois você acrescenta outra textura por cima deste ponto. Vários níveis de dificuldade. Tem mais uma outra dificuldade que eu elenquei aqui nesse bordado. Formas geométricas. Formas geométricas, no geral, são difíceis de bordar, porque é uma coisa muito certa, né? Então, seja um triângulo, um quadrado, você vai ter que lidar com a linha reta e com as quinas.
Se é um cilindro ou uma esfera, você vai ter que lidar com a perfeição de ficar um círculozinho ali certinho. Então eu acho que formas geométricas já acrescentam um grau de dificuldade de execução. E aqui, gente, no chalé, tem tanto essa forma triangular, que já tem que ficar bem retinho, tem essa textura do telhado, que também são linhas retas, e tem essa textura da madeira do chalé, que eu acho bem difícil de fazer. Um bordado difícil de fazer. E para você que quer se aventurar no mundo do bordado, eu recomendo muito. Nós temos muitos tutoriais aqui no YouTube, a gente tem inclusive uma playlist de tutoriais. Tem outros conteúdos também sempre relacionados ao bordado. E nós temos também um curso online para iniciantes, em que a gente tem um conteúdo super organizado, belíssimo, com tarefa, com apostila, com tudo e com suporte diário, de segunda a sexta, das professoras. Eu sou uma das professoras desse curso, acho ele muito, muito bem feito, muito orgulhosa com esse trabalho. E se você quiser conhecer, tem link aqui na descrição. Eu amo desafios, eu acho que é sempre muito bom a gente ter essa consciência do nível de dificuldade das coisas que a gente está se propondo a fazer, para alinhar as expectativas, né? E acima de tudo, entender, acolher, absorver, que quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente precisa de um período de prática, para a gente conseguir absorver o conhecimento. E acima de tudo, sejam gentis consigo mesmos. Eu tento diariamente. Acho que ajuda muito no nosso processo de aprendizado e é isso que importa, a gente tá aprendendo alguma coisa boa sem tentar se cobrar tanto. Inscreva-se no canal, toda semana tem vídeo novo, sim, toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve para não perder as novidades e nos vemos numa próxima. Beijo!